Olá, que bom ter você aqui no canal da Videoteca Têxtil da Teciteca Virtual do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. Neste vídeo, vamos apresentar o que as normas técnicas determinam para a padronização de tamanhos de produtos têxteis. Diversos pensadores defendem a padronização. Onde não há padrão, não pode haver melhoria. Não existe controle sem padronização. Enquanto outros defendem as diferenças. É no mínimo contraditório aceitar a padronização da beleza em um mundo feito de diversidade. A rigidez do conceito de normalidade vira neurose coletiva por padronização. Mas no âmbito das normas técnicas, a padronização é um termo essencial. Afinal, representa a solução ou pelo menos a prevenção de problemas que já existem ou que possam existir. É importante ter critérios bem definidos nas relações entre fabricantes, lojistas e consumidores, para que seja pelo menos justo para todos. A palavra padronização pode passar uma ideia de que algo é monótono, sem possibilidades de variações. Mas sabemos que todas as diferenças devem ser levadas em consideração, pois queremos que nossos desejos de consumidores sejam atendidos, da mesma forma que o fabricante e o lojista trabalham para atender a essas necessidades. Então, como padronizar algo que precisa ser diferente? É possível encontrar um padrão que atenda a tantas diferenças? A resposta é sim e não. Existem padrões necessários para guiar os processos industriais e as relações comerciais. Um deles é a padronização de tamanhos de produtos têxteis. Isso não significa que as peças de roupa serão todas do mesmo tamanho. Pelo contrário, elas devem atender a todas as diferenças. Isso sim é contraditório, mas vamos entender melhor o que a padronização de tamanhos significa. O tamanho serve para indicar ao consumidor se tal peça lhe cabe, principalmente hoje em dia, onde o e-commerce se tornou um forte tipo de comércio, de compra e venda de produtos de todos os tipos. Entretanto, acredito que você já passou por isso ou conhece alguém que comprou uma roupa em alguma loja online e não serviu, ficando pequena ou grande demais. Glenda Cardoso, do blog Curvilíneos, disse: a ausência de um padrão em numeração e modelagem tornou-se um problema, tanto para consumidores quanto para o varejista, que se depara com a frequente troca de peças no ponto de venda. A diversidade de biotipos corporais das mulheres brasileiras faz com que exista uma diferenciação na vestibilidade de roupas de diferentes marcas. Então, algumas regras, padrões, normas precisam ser pensados para atender de forma justa, tanto o fabricante e o lojista, quanto o consumidor. Por isso, de 2010 a 2015, o Comitê Brasileiro de Têxteis e do Vestuário da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em parceria com o Senai-CETICT, concluiu o projeto SAIS-BR, um estudo antropométrico brasileiro necessário para elaborar a norma de padronização de vestuário. As medições na população foram feitas por meio de tecnologia capaz de realizar a leitura do corpo humano em 3 dimensões. Em apenas 1 minuto, o equipamento capta 89 medidas. Participaram desse estudo 10.000 voluntários, sendo 36% homens e 64% mulheres, todos entre 18 e 65 anos de idade. Existem diversos fatores que influenciam nas variações das medidas antropométricas de uma população, como sexo, idade, etnia, clima, época e até a indústria da beleza, que promove modificações corporais. A principal variável que necessita de um maior número de medidas é a região do abdômen, o que dá origem à classificação dos biotipos. Na pesquisa foram identificados 5 biotipos masculinos
e 5 biotipos femininos. E chegou-se à conclusão de que a maioria das mulheres brasileiras apresenta um corpo de características retangular, sendo 76% das voluntárias. Já entre os homens, 37% está classificado com o biotipo atlético e 32% normal. As normas de padronização de tamanhos de peças do vestuário possibilitam que as lojas virtuais comercializem suas peças observando as dimensões do corpo humano, como as medidas dos braços, das pernas, do quadril e do ombro dos seus clientes. Dentre as empresas que já adotaram as novas normas, o número de trocas de peças apresentou uma queda significativa. Outros benefícios são observados ao utilizar normas de padronização de tamanhos de peças do vestuário. Para os consumidores, o aumento da sua satisfação, mais conforto e melhor caimento das roupas, a certeza que a peça lhe serve sem a necessidade de provar e mais possibilidade de acerto na hora de presentear. Para quem produz e vende, facilita a comercialização das peças tanto no país quanto no exterior, mais assertividade principalmente para o comércio eletrônico, mais economia, pois reduz o número de protótipos, a possibilidade de escolha dos biotipos para definir e limitar seus clientes, mais produtividade, pois reduz o tempo das etapas de graduação e modelagem, e ainda a redução dos desperdícios dos materiais de produção. E o que dizem as normas? Em 1995, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, disponibilizou a norma número 13.377, Medidas do Corpo Humano para Vestuário, Padrões Referenciais, a qual relacionava os tamanhos ao tipo da peça. Para camisas sociais masculinas, o número da camisa corresponde à medida da circunferência do pescoço, variando a cada 1 centímetro, começando em 34 e finalizando com 44 centímetros. Não se levava em consideração as medidas dos ombros, do tórax e da cintura. Para camisas esportes e similares, a medida de referência também era a circunferência do pescoço, mas a classificação dos tamanhos podia ser expressa em números, de 0 a 5, ou em letras, do pp ao gg. As medidas dos ombros, do tórax e da cintura também não eram consideradas. Já ternos, blazers, paletós, pullovers, camisas polo, camisetas e similares, a medida de referência era o tórax, variando a cada 4 centímetros, iniciando em 76 e terminando em 112 centímetros. A classificação de tamanhos podia ser por números, do 38 ao 56, de 2 em 2 números, ou por letras, do pp ao gg. As medidas dos ombros e da cintura não eram consideradas. A parte inferior, calças, bermudas, jardineiras, cuecas, sungas e similares, tinha como referência a medida da cintura, também de 68 a 104 centímetros a cada 4 centímetros, sendo a classificação de tamanhos feita por números, do 36 ao 52, de 2 em 2, ou por letras, do pp ao gg. Faltava então a medida dos quadris. Homem também sofre, minha gente. Com relação ao vestuário feminino, blusas, blazers, camisetas, vestidos, sutiãs, biquínis, maiôs, colãs e similares, a medida de referência era o busto, variando a cada 4 centímetros, do 78 ao 108. A classificação de tamanhos podia ser feita por números, do 36 ao 52, de 2 em 2, ou por letras, do pp ao gg. Não se levava em consideração as medidas do ombro e da cintura. Calças, bermudas, shorts, saias, jardineiras, calcinhas e similares, a tabela de referência tomava como base a circunferência da cintura, indo de 60 a 92 centímetros, de 4 em 4 centímetros, sendo a classificação de tamanhos expressa em números, do 36 ao 52, de 2 em 2, ou por letras, do pp ao gg. Não se consideravam as medidas dos quadris. No vestuário infantil,
Camisas, camisetas, agasalhos, jaquetas, vestidos, sutiãs, biquínis, colãs, maiôs e similares tinham como base a medida do tórax apenas, que variava a cada 4 centímetros dos 53 aos 73 centímetros. E a classificação de tamanho se dava por números do 2 ao 12, de 2 em 2 ou por letras PM e G. As calças, bermudas, saias, jardineiras, calcinhas, cuecas, sungas e similares tomavam a medida da cintura como referência, sem considerar as medidas do quadril, indo dos 52 aos 65 centímetros a cada 2 centímetros. A classificação de tamanho se dava também por números do 2 ao 12, de 2 em 2 ou por letras PM e G. Embora esta norma esteja cancelada desde 2012, os fabricantes e lojistas comercializam as peças seguindo ainda essas numerações. Mesmo assim, as medidas ainda não correspondem. Atualmente estão em vigor a norma do vestuário infantil número 15.800 de 2019 e do vestuário masculino número 16.060 de 2012. Nas novas normas, as etiquetas devem apresentar pictogramas, que são desenhos que representam o corpo humano, indicando a região do corpo e as medidas que estão sendo levadas em consideração naquela peça. A designação de tamanho deve incluir as dimensões primárias constantes nas normas, que são as medidas de regiões do corpo humano. Sempre que possível, as etiquetas devem conter de forma clara, visível e legível um pictograma padrão conforme a norma ISO 3635 para o masculino e ISO 3638 para o infantil. Caso não seja possível utilizar o pictograma, deve-se utilizar os valores numéricos das dimensões primárias juntamente com as palavras descritivas ao lado. A norma de tamanhos para o usuário masculino ainda considera os biotipos, sendo classificados em atlético, normal e especial. As dimensões primárias do corpo masculino consideradas para confeccionar peças para a parte superior ou que cubram o corpo inteiro são perímetro do tórax, perímetro da cintura, estatura e perímetro do quadril. Peças masculinas para a parte inferior do corpo devem considerar o perímetro da cintura, a estatura e o perímetro do quadril. Outras dimensões primárias presentes na norma são perímetro horizontal e transversal da cabeça, perímetro do pescoço, perímetro do bíceps, perímetro do pulso e comprimento do braço. Para o vestuário infantil, as designações de tamanhos recebem as nomenclaturas relacionadas à idade, sendo PP para recém-nascido, P para bebês de 3 meses, M para 6 meses, G para 9 meses, GG para 12 meses, o número 1 para 18 meses e os números 2 a 14 para as idades de 2 a 14 anos. Para confeccionar peças infantis, devem ser levadas em consideração as seguintes medidas: estatura, perímetro do tórax ou busto, perímetro da cintura, perímetro do quadril, extensão posterior do tronco, comprimento do tronco na frente da cintura, extensão lateral entre a cintura e o baixo quadril, comprimento da papila mamária até a incisura jugular, largura entre as papilas mamárias, comprimento do braço, comprimento ombro a ombro, perímetro do pulso, perímetro do bíceps, perímetro da coxa, perímetro do joelho e perímetro da panturrilha. E para nós mulheres ainda não existe norma de padronização dos tamanhos para peças do vestuário. Se você gostou deste vídeo, dá o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Teciteca Virtual, a revolução têxtil chegou. Siga-nos no Instagram, @tecitecaifrn.caicó. Divulgue nosso canal da Videoteca Têxtil. Acesse nosso website www.ifrn.edu.br/teciteca. E para entrar em contato conosco, nos envie uma mensagem para o e-mail tecitecavirtual.ifrncaicó@gmail.com. Direção, roteiro, produção e narração, Tatiana Ferreira, mestre e engenheira têxtil. Agradecemos também neste vídeo a narração de Flávia Ivo, Maria Ocilene e Pablo Rodrigo.